A natureza de Deus e a natureza da oração. Vídeo 2. Se você aceitou Deus como onipresente, onipotência e onisciente. A iluminação espiritual depende de duas coisas. Primeiro, a compreensão da natureza de Deus. A quem o conhecer corretamente é a vida eterna. João, capítulo 17, versículo 13. E, segundo a natureza da oração. Este é outro ponto em que você verá que não deve esperar que o mundo exterior concorde com você. No mundo exterior, não foi ensinado que Deus é onisciente. Este é o ponto que faz toda a diferença no mundo. Para entender a natureza de Deus e a natureza da oração, porque antes de mais nada, se você aceitou a Deus mais perto que sua respiração, você aceitou a Deus como onipresença. E isto significa que se você está no céu ou no inferno, ou se você está andando pelo vale da sombra da morte, esteja você numa sinagoga ou num templo sagrado, se estiver na sua casa, na sua sala de estar, quarto, banheiro, cozinha, você estará na presença de Deus. Porque Deus está mais perto de você do que sua própria respiração. Isso significa onipresente onde eu estou. Agora, se aceitou a Deus como onipresença, você já se separou da maior parte do mundo, especialmente do mundo cristão, que está ajoelhado a um Deus no céu, muitas vezes personalizando Deus como um homem que está ausente e por quem estamos esperando. Assim, se você chegou à convicção de Deus como onipresença, mais perto de você do que seu próprio respirar, não diga a ninguém, a não ser que seja alguém que você conheça e tenha o mesmo entendimento. Agora, se aceitou a Deus como onipresença, você não precisa ir a nenhum lugar para orar. A sua oração é onde quer que você esteja. Na doença, pecado ou morte, na prisão ou liberdade, em pecado ou pureza, onde quer que você esteja, será o lugar para orar. Porque aqui onde eu estou, Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração. O outro ponto, o mundo não aceita Deus como onisciência, o todo saber, porque o mundo tem sido ensinado a pedir a Deus, a pedir coisas a Deus, a esperar algo de Deus, a pleitear com Deus, a subornar a Deus, a dizimar a Deus, fazer qualquer coisa para que Deus liberte ou atenda a seus favores. Mas se fosse ensinado a um Deus de onisciência, que significa todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a sabedoria, isso não deixaria nada para você pedir ou dizer a Deus. Então, agora tendo aprendido que você pode orar a Deus onde você está, você sabe que não tem nada para dizer a Deus, para que sua oração se torne sem palavras e sem pensamentos, apenas uma escuta. Você não pode dizer a Deus o que você precisa, se Deus é onisciente. Na verdade, você não poderia saber o que precisa, pois não conhece o plano de Deus para você, a vontade de Deus ou o caminho de Deus. Portanto, em oração você nunca tem nada a dizer a Deus, ao menos que seja: fale, Senhor, teu servo te ouve. Sua oração se torna inteiramente uma atitude de escuta. Ouça a silenciosa e pequena voz: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. E eu escutarei a tua voz. Todas essas coisas no silêncio e na confiança,
Todas essas coisas nos dizem como orar. Nunca fale, escute. Também o mundo nunca aceitou a Deus como onipotência. Portanto, o mundo está orando a Deus para superar os males deste mundo. Mas se Deus é onipotência, os males deste mundo não têm poder. Jesus não negou que havia um homem aleijado na frente dele ou um homem cego, mas ele disse: o que impede você? Você está aleijado, mas não tem poder. Pegue sua cama e ande. Você é cego? Tudo bem. Abra os olhos. Ele não negou a aparência. Ele simplesmente disse que não tinha poder. Não resistas ao mal. Não lute contra o mal. E certamente não ore a Deus para lutar contra o mal, porque Deus é puro demais para contemplar a iniquidade. Então, você não pode orar a Deus para ter um grande poder, para remover os seus pecados, doenças, carências e limitações. Porque se Deus pudesse sorrir, Deus iria sorrir com um tal absurdo. Deus é onipotência. Portanto, não há poderes para Deus combater. Então, se você não pode orar a Deus pelo poder e se você não pode orar a Deus de uma forma peticionária ou de modo conselheiro, isso significa que você deve desistir de pensamentos e palavras em oração e deixe sua oração ser escutada, aquela pequena voz silenciosa, quando você ouve troveja. Isto, troveja. Ela vai antes de você e torna os lugares tortuosos retos. Ela dissolve o sentido humano errôneo, as imagens dos sentidos que as construímos, através dessa crença em dois poderes. Toda a aparência errônea na Terra é composta na crença nos dois poderes. A prova disso é que, na medida em que você alcança uma consciência de Deus como um poder, o único poder, você logo descobre que os males deste mundo não têm poder. Por exemplo, qualquer um de vocês que tenham feito um trabalho de cura ou já experimentado uma cura espiritual deve saber que isso não aconteceu por causa de qualquer coisa que foi feita por pecado ou doença, mas porque o praticante tinha consciência espiritual para saber o suficiente. O saber que Deus é onisciência, onipotência e onipresença, e além de Deus não há mais ninguém, não há mais nada. Em outras palavras, seu curador metafísico não pode fazer nada aos germes para torná-los impotentes. Ou eles são impotentes para começar isto? Ou eles são o poder? E se eles são o poder, ninguém conseguirá tirar o poder do pensamento deles. Mas a verdade é que não há poder destrutivo em nenhum germe. Só o pensamento faz isso. Não há mal, não há bem nem mal. Só o pensamento faz isso. Se você acredita que isso é mal para você, acontecerá. Se você acredita que isso é bom para você, acontecerá. E há pessoas que foram curadas por acreditarem que Deus é bom para elas? Isso é apenas uma cura imaginária, porque toda cura é imaginária. Realmente não existe tal coisa como cura. Como poderia haver cura se Deus é onipotência, onisciência e onipresença? O que haveria para ser curado? Então, toda cura está na categoria da crença humana. Independentemente das curas que você já testemunhou, elas estavam apenas na classificação da crença humana. Você acreditou que esteve doente, então acreditou que ficou bem, mas você não estava doente. O que aconteceu é que se você ou alguém com uma consciência compreensiva fizer contato com este infinito invisível que está mais perto de nós do que a nossa própria respiração, observou em seguida como esta miragem se dissolveu. É muito parecido
como estar num deserto e lá ver um oceano ou uma grande cidade, então, de repente, percebe que é uma miragem. Bem, no momento que percebe que é uma miragem, você é curado daquela miragem, do oceano ou daquela cidade. Mas nenhum oceano ou cidade foram removidos. A ilusão foi dissolvida onde existia em seu pensamento, em seu falso sentido da visão. Assim é como uma doença do pecado ou da pobreza. Estes nunca são curados. Estes são as ilusões do sentido. E se você fizer contato em sua meditação com essa presença espiritual que está sepultada dentro da sua própria consciência, se você conseguir abrir um caminho para escapar esse esplendor aprisionado, ele dissolverá a imagem. É por isso que o erro em todo ensinamento metafísico é chamado de ilusão. Agora não faz diferença se é o caminho infinito, ou ciência cristã, ou o Night, ou o novo pensamento. O erro sempre será chamado de ilusão. Mas você já sabe que tal coisa exteriorizada não existe. É como uma ilusão. Você sabe que uma ilusão não existe em lugar nenhum, exceto no seu pensamento. Portanto, você não pode se livrar de uma ilusão externamente. Ainda temos pacientes e estudantes que ligam e dizem: estou tão incomodado com esta ilusão, você me ajuda a livrar-me disso? Bem, você se livrou disso se sabe que é uma ilusão. Se você for além disso e não acreditar que seja uma ilusão, bem, uma vez que tentar se livrar da ilusão, poderá muito bem sair para o deserto e se livrar das miragens. Bem, você não se livra delas. Você apenas reconhece que estas imagens são como miragens. Se você estivesse numa pista de bonde ou trilho de trem e visse essas trilhas se unindo à distância no seu atual estado de consciência, você não sairia antes do trem e se afastaria dos trilhos. Mas não. Você deixa o trem rolar pelos trilhos, mesmo que os trilhos se unem mais adiante, porque você sabe que isto é uma ilusão de ótica e não chamará o seu praticante para dizer: ajude-me a me livrar dessa ilusão dos trilhos da ferrovia. Claro que não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você chegar a essa consciência em uma medida de que Deus é a onisciência, o todo saber, logo quebrará o hábito de se voltar para Deus pedindo socorro. Se você conhecer a Deus como onipotência, logo quebrará o hábito de esperar que Deus faça algo. Se você entrar na consciência de Deus como onipresença, não estará buscando por um Deus. Então, você será capaz de permanecer na verdade e será capaz de viver, se mover e ter seu ser num estado de oração na consciência. Um estado de consciência de oração é aquele que reconhece a onisciência, a onipotência e a onipresença e a permanência nessa verdade. Se você está buscando a Deus como um poder, você se encontrará de volta na ilusão de dois poderes.